Johnny. Ah, ah. Aí é. Clicar lá, possivelmente vai dar para entrar. Foi o que aconteceu comigo. Depois o botão apareceu. Tá bom, vou ver o quê? A foto aí. Olha, é- são muitos transtornos, né? Então, se não se faz assim, não. Eu é que tentei forçar a barra de chamar alguém para uma pergunta ou uma entrevista. Se não funciona assim, não. Então, vamos prosseguir aqui e vamos preparar um dia para esta live. Graças a Deus. Esses bonecos que estão a me mandar aí não existem aí. Já tivemos esse problema uma vez no passado. Tem a ver, parece, com, sei lá, o que se passa também. Sempre foi assim com Mário. Outra pessoa, por que que o Panzo deu certo? Tá vendo? Com o Panzo deu certo. Só faltava só entre parênteses, né? No fundo também não deu certo. A imagem não aparecia. Mas consegui lhe puxar. Não é fácil, não. Tia Elisângela disse que pena. Tava para aquecer, né? Graças a Deus. Libra, põe o link outra vez. Senão aquele antigo as pessoas vão entrar e não vão achar a live. E vão pensar que a live já terminou. Ah. Apareceu aí aqueles bonecos aí. Aqueles. Apertei lá nada. Sim, é mesmo. Mamana, é por ele ser administrador, a conta é a mesma. É, somos da mesma conta, eu não tenho página. A página não é a mesma. Como é que vamos fazer live duas pessoas na mesma página? Não é possível, né? Hã? Confirmei.
Com certeza, Antônio Edilene. Exatamente. E o Mário nunca entendeu isso. Eu não sei a vez passada quando conseguimos, se foi através de quê? Tinha que ser numa outra conta, assim. Hã? Exatamente, Emanuela. É a mesma conta. Juliana, não é possível. Claro. O rapaz insiste. Não, ele também é lego, já entendo também. Como é que eu penso? Só na estalagem é que não consegui lhe puxar. Aí possivelmente era por causa da rede, ok? Por isso não apareceu a imagem dele. Embral, não é possível, né? Então, vou falar na Sony para abrir uma página aqui, para começar a fazer o quê? Paulina, claro, não é possível. Não, vê, por exemplo, estalagem, o Panzo já apareceu, a mensagem. Mas quando eu lhe puxar, já não aparece mais. Só ensaio, Panzo. Aí na conta da estalagem. Só agora que está aparecendo a mensagem. É complicado. É ataque mesmo. Talvez esta é na estalagem. Agora já lhe puxei. Te chamei. Tenta ainda entrar. Só ensaio. Tem. Ponzo. Lhe puxei. Ah, eles do Facebook que mudaram, Elton. Ok. Graças a Deus. Meu prazer é Não, o bicho Ponzo está na rua. Está lá no Cazenga. Eu até nem consigo também entrar nestas contas. Eu só pego o telefone e aplico live. Todos os telefones, a página é Mário Marcos. Como é que vai entrar no Apóstolo Marcelino, né? Hã? Agora compreendeste? Tá bom, vamos falar de outra coisa agora. A próxima vez vamos trabalhar antecipadamente. Ah, ué, Isaga. Por exemplo, chamei o príncipe Arcanjo. Arcanjo, aceita ainda o convite. Arcanjo,
Escuta-me quando eu clamo. O Bispo Mário tem que entrar com a conta do Bispo Silão Mujinga. Olha, vê se o Arcanjo aceitou o meu convite, também não aparece aqui a imagem dele. Já entrou, mas não vejo a imagem. E eu também não vejo o apóstolo. Olha, então o problema está com o meu telefone. Eu não te vejo e tu não me vejas. Sim, não vejo o apóstolo. E Acredito aí, que o pessoal? tem que ser nas definições, apóstolo. Nas definições. Sim. Esse Acho telefone que como é talvez novo. tem algumas definições aí que tem que se atualizar. Tá Sim, porque eu ligado. também não vejo o apóstolo. Depois o rapaz quer. O marido da Juliana vai atualizar isso. Mas o povo aí Mas aqui estão está a nos ver as vendo. duas imagens, sim. Oh, Sim. complicado. Só eu não vejo o apóstolo também não me vê. Me fazendo uma pergunta. Vou me posicionar. Tá O duro, apóstolo né? pode nos dizer o que as coisas que nós estamos a viver nesses últimos tempos. Olha, as coisas que vocês estão a viver, eu também estou a viver e a ver é que está a se cumprir a palavra de Deus. Qual palavra de Deus? A palavra de Deus diz que João foi no céu e viu o livro selado, que tinha 7 selos. E não houve ninguém que fosse capaz no céu e na terra para que pudesse só olhar, tampouco tomar o livro, tampouco abrir os seus 7 selos. E apareceu o cordeiro, então o leão da tribo de Judá, que teria vencido depois que morreu e tinha recebido o poder para poder tomar o livro e abrir os seus selos. E nós vimos que quando começaram a se abrir os selos, o primeiro selo, quando se abriu, apareceu o cavalo branco e o seu cavaleiro. E esse cavalo lhe foi dado um arco e partiu para a batalha. Aí aconteceu a primeira praga, coronavírus. Esses dias que vocês estão a viver são os dias que João viu no céu. O juízo de Deus. Coronavírus, peste, cavalo branco, o seu cavaleiro. E ele partiu para a guerra. Derrubou os poderes que seguiram. E se abriu o segundo selo. E apareceu um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro lhe foi dado uma arma, uma espada muito grande. E foi tirada a paz da terra. E foi ordenado que os homens se matassem entre eles. Então estamos a viver os dias em que o segundo selo foi aberto e o cavalo vermelho, com seu cavaleiro, com uma espada bem grande, está a marchar na terra. Isto é guerra. Vermelho, guerra, sangue. É isso que vocês estão a ver. Daqui a pouco vai se abrir o terceiro selo. E quando se abrir o terceiro selo, a economia mundial vai ficar de joelho. E a fome vai apertar na terra. O mundo vai gemer, como gemeu com o coronavírus, que é peste, está a gemer agora com as guerras, e vai gemer com fome, miséria, fome, muita gente vai morrer com fome, e depois vai se abrir o quarto selo. Quando se abriu o quarto selo, João disse que viu o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele estava escrito no seu rosto morte, e o inferno lhe seguia. E 4 pragas se levantaram naquele dia, ou naquele momento, naquele tempo, que é peste, depois guerra, depois fome, e depois as bestas feras atacando as pessoas. E diz a Bíblia que a 4ª parte dos habitantes da terra morrerá naquele dia, que são 2 bilhões. Se somos 8 bilhões hoje, e daqui a pouco vai se abrir o terceiro selo, e depois o quarto selo, e quando esse sofrimento terminar, com as 4 pragas dos 4 selos,
Então, o sol da justiça vai brilhar sobre toda a terra. Quando eu estive no monte, eu disse que vai haver um grande avivamento na terra, mas que este avivamento seria precedido de grandes catástrofes. E essas catástrofes são essas que vocês estão a ver aí. Por isso a terra está agitada, com terremotos, com guerras, violência, fome, tudo isso, peste. Ainda está a vir uma outra peste maior que essa, com 80% de letalidade para matar. Está a vir aí a espada. Está a vir aí a fome. Estamos a ver o dia da espada, mas ainda está a vir aí a espada. Vamos viver a fome, depois virá outra vez a fome. Então até os animais se tornarão tão ferozes para atacar as pessoas. Então é a libertação. Paulo disse que a criação estava a gemer com dores de parto por causa da libertação dos filhos de Deus. Toda a libertação custa caro. E para libertar os filhos de Deus era necessário que se vencesse os poderes que tenham mantido o povo na escravidão. E quando há guerra, há conflito. Quando há conflito, há consequências no lugar do conflito. E a terra se tornou lugar do conflito. Ok? Depois pode aqui nos explicar qual é o posicionamento que o povo deve ter nesses acontecimentos? Olha, qual é o posicionamento das pessoas em relação a essas catástrofes, a esta violência na terra? Sabe, só existe um lugar seguro na terra, que é no reino de Deus. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, Deus falou para Moisés para separarem cidades de refúgio. E essas cidades seriam para o refúgio daqueles que matassem seus irmãos involuntariamente. E quando ele entrasse nessa cidade, essa pessoa já não morreria. O vingador de sangue não poderia entrar na cidade do refúgio para matar aquela pessoa. Se ele encontrasse fora, ele poderia matá-lo. Ok? E essa cidade do refúgio é Jesus Cristo. Como a lei foi simbólica, então hoje vivemos não os dias de cidade do refúgio simbólicos. Não. Vivemos os dias da cidade verdadeira do refúgio. Como disse o salmista Davi, aquele, aleluia, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Onipotente descansará. Quer dizer que o posicionamento das pessoas é fugirem no reino. E o reino se manifestou entre vocês. Você tem ouvido, e todos vocês sabem, um decreto, um slogan, aliás, que a gente fala na STN, na Igreja Salvação de Todas as Nações. As pessoas andam a pensar que isso aqui é uma aventura ou uma mera ilusão, então palavras de papagaios e ecos do Evangelho. Não, não são ecos do Evangelho. Que o tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou, é verdade, se manifestou. Então o reino se manifestou. Quando o reino se manifesta com poder e glória. Então as pessoas que fugirem para o reino de Deus vão receber o escapatório, vão escapar da ira de Deus. Somente no reino de Deus, em Jesus Cristo. E só tem um reino na terra, não é dois reinos. O reino só se manifestou numa igreja. Essa igreja chama-se Salvação de Todas as Nações. E por isso eu coloquei as palavras na boca do povo, que é o decreto: Elias já está na sua terra, não vai passar praga nenhuma. Por isso entreguei o meu rosto, e as pessoas disseram: isso é idolatria, se é idolatria, então é boa idolatria, que afugenta o bruto, o demônio, que mata feiticeiro, que cura o doente, Satanás não pode se aproximar onde tem o rosto do homem. Então o refúgio está aí, é fugir para, não vamos falar linguagem terra, papo reto, é para STN, SJ. Porque quando eu falar para o reino, então o religioso que acha que já achou reino, e ele acha que lá na sinagoga tem reino, e ele vai invocar a Deus, e ele vai confiar, e ele vai buscar, e não vai achar a mesma coisa que aconteceu no coronavírus. O povo foi nas ruas, oraram, os falsos pastores, os profetas fizeram reuniões e nos jejuaram. Quanto mais oravam, mais o coronavírus aumentava. E muitos desses morreram com o coronavírus. Então, por quê? Porque eles não estão na cidade do refúgio, eles não conhecem a Deus. Eles não sabem nada a respeito de Deus. Mas eu vim vos ensinar a respeito de Deus. E por isso o reino se manifestou. E quem se esconder em Jesus Cristo, através da minha pregação,
não vai perecer. Esse é o posicionamento do povo. E o povo que já conhece o Senhor, o povo que já está a experimentar Deus, não precisa ter medo, porque está escrito: não temerás espanto noturno, nem a seta que voa ao meio-dia, nem tampouco a mortandade que assola. Não vale a pena temer, por quê? Porque o Senhor é o escudo do seu povo, o Senhor é a fortaleza do seu povo, o Senhor é o baluarte, é a rocha, é o esconderijo do seu povo. E a própria Bíblia diz, o salmista diz que: e tu verás, tu que estás na cidade do refúgio, verás a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? É a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas você vai ver a recompensa deles, e 1000 vão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu que estás na cidade do refúgio, tu que crês que eu sou Elias, não vai ser atingido. E agora alguém vai dizer: mas esse homem está a enganar as pessoas. Vamos lá ver no terreno. É no terreno. Passou o coronavírus, né? Agora está a vir aí a guerra. Já começou. Depois vem a fome. Depois vem as 4 pragas. E aí eu quero ver quem é que não vai falar que Elias já está na sua terra e manda na terra e em toda a terra. Eu quero ver quem é que não vai usar a fotografia no seu telemóvel, no seu não sei quem, no peito. Eu quero ver nas suas casas. Eu quero ver, é no terreno. Quero ver se você invoca Jesus e afugenta a praga, a pestilência, a guerra, a espada, e alguém vai invocar que Elias já está na sua terra e vai ver que a espada não vai chegar. Mas então as pessoas estão a perguntar: mas então Deus mudou? Deus mudou, agora o nome não é Jesus, agora é Elias. Não, o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E continua o nome poderoso. Mas o problema é que vocês não conhecem Jesus. O nome de Jesus só funciona para aqueles que têm Jesus. O nome de Jesus funciona para mim e para outros que já acharam Jesus. Eu não falo Elias já está na sua terra. Eu não falo, eu falo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu conheço Jesus. Estou a vir dele. Ele me enviou. E agora ele me mandou: vai, liberta o povo. E eu coloquei essa palavra na boca do povo: fala. E Jesus cooperou, porque assim está escrito: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave do inferno. O que é que vocês esperavam? Se eu carrego as chaves. Então é muita autoridade na terra. É incrível, mestre. E, apóstolo, alguns perguntam e fica um questionamento: por que os inimigos, sabendo de quem é o homem e sabem que o homem desceu do céu, por que eles infiltram inimigos, nesse caso bruxos e homens da CI, para poderem se infiltrar dentro do reino? Mas isso é com que intenção? Para poder afugentar o povo, ou isso é uma luta diretamente com o homem? Não, o problema é o arcanjo. Todas as armas de guerra são usadas. Eu uso todas as armas da guerra. Eles também usam todas as armas de guerra. Elias está em guerra. Se você ver quando se abriu o primeiro selo, aquele cavalo, aliás, cavaleiro que partiu, que lhe foi dado arco, e a Bíblia diz que teria vencido, iria vencer, esse é o Elias. Já tinha vencido a guerra das estrelas e ia lutar agora com os poderes da lua. Então, o que você espera? Se tem uma coisa que o inimigo e tem, eles não fogem, não desistem, não querem saber se você é Jesus, se você é Elias, se você é Moisés, se você é nada. Eles te afrontam. Essa natureza receberam do pai deles, Satanás. Eles são obstinados. Quando vocês ouvem a palavra obstinação, é isso. Então, eles se prepararam para esta guerra. Eles se prepararam, mas entraram na guerra para morrer, porque Deus nunca perdeu guerra. Então, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra da infiltração. Isso não é de agora, é antigo. Desde o começo desta guerra, que eles infiltram. Ontem infiltraram feiticeiros e hoje, agora acham que os feiticeiros já não basta só. Infiltraram feiticeiros da contra-inteligência. Também são feiticeiros. Feiticeiros, mas do serviço secreto, que tem a preparação, formação, não sei quem. Com qual propósito? O propósito era
como está escrito, você vai ver, arcanjo, que João viu uma mulher que estava grávida, e esta mulher estava com dor de parto, e parou diante da mulher um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E vais ver, arcanjo, que o propósito que o dragão teria parado à frente da mulher que estava grávida era de matar o filho, não a mulher, matar o filho. E quem é o filho? É a igreja, é o reino de Deus. Então, esse dragão, que é Satanás, com seus poderes, que são as pontas e também as cabeças, eles entraram na guerra. Esse é o exército dele. As 7 cabeças faz parte dos seus exércitos. E as 10 pontas também idem. Então, ao entrar na guerra, é para matarem o filho, é para impedir a manifestação do reino. Depois que o reino nasceu, perseguiram o reino para matarem o reino, para impedir o reino para que não cresça, para que o reino termine anêmico, ou então anão, para que as multidões, ou então os povos da terra não sejam alcançados. Esta batalha, então, esses todos que estão a ver os infiltrados, são agentes de Satanás. É a guerra do dragão com a mulher, que está a lutar para tentar matar o filho. O filho já nasceu, o reino já se manifestou, mas eles estão a fazer tudo para tentar parar o reino, para tentar matar o reino, para tentar impedir o crescimento do reino. Mas acabarão morrendo todos, todos vão morrer, porque a mulher que gerou o filho é violenta. A mulher é terrível, a mulher não ama a sua vida, a mulher é protegida pelo céu. Arcanjos, querubins estão atrás da mulher, Miguel está atrás da mulher. Quem é que vai vencer? Mas como é mister que isto aconteça, faz parte, sim, das guerras espirituais. O próprio Jesus falou isso, que ninguém poderá repartir os bens do valente se primeiro não matar o valente. Então, lá está o valente. O povo está preso. E quem os prendeu são os valentes. Achas que os valentes poderiam entregar o povo de mão beijada? Não, é com guerra. E essa guerra é essa infiltração, ataques de corrupção e não sei quem. Agora, o propósito é esse que você falou, sim, não é para matar Elias. O propósito é para matar a igreja. Por isso, o ataque é dentro da igreja, vão influenciando pessoas. Eu tive que lhes ameaçar para que eles parassem. No princípio, eles influenciavam, colocavam Elias em causa, chegavam, usavam dinheiro, usavam táxi, usavam não sei quem, e depois eles faziam a cabeça, te perguntavam, você tens a certeza que ele é Elias, tu acredita? E muitos saíram da igreja por causa disso. Mas cada alma que eles destruíram, cada alma que eles impediram entrar no reino dos céus, cada gota de sangue que verteu, sim, vai cair em cima das suas cabeças, vão perecer terrivelmente, vão morrer, como diz aí uma portuguesa, morte morrida. Amado apóstolo, é incrível. Eu estou aqui, mas eu sinto as minhas entranhas a tremerem, eu estou com o AC ligado, mas eu estou a sentir aqui a quentura. Só Deus. Não, isso tudo. Sabe por quê? Por que as pessoas... Alguém também me fez essa pergunta. Não perguntou diretamente a mim, a um discípulo. Mas então, se ele veio para salvar as pessoas, libertar, porque o poder dele cria terror, as pessoas têm medo dele, o fogo se sente, você não consegue ficar próximo dele, as pessoas tremem. Claro, faz parte, é um som. Você sabe o que vocês, quando vocês ouviram falar da unção, do poder, pensavam que poder é o quê? É como se fosse desenhar um tigre no papel, como diz o Trump, que a Rússia é um tigre no papel. Não é desenhar um leão no papel, é verdadeiro leão, é fogo. Não é desenhar fogo como fogo de artifício da Igreja Universal, de meter um pano vermelho aí escondido com uma ventania a soprar e o pano e o povo dizer que é fogo no altar. Não, é fogo real. Pode você não ver ele, mas pode se ver e sente-se. É real o fogo. Pode ser sentido, pode ser provado, pode ser visto também. É o fogo do Espírito. E por isso nós alcançamos uma dimensão muito grande, tão grande, ainda assim é pouco. E por isso a virtude é tão grande que as pessoas que conversam, que se aproximam de mim, sentem esse poder, essa virtude. O bom é que ele não mata. Sim, senão o inimigo, ele mata os inimigos, mata os escorpiões, mata as serpentes, mata, sim, os adversários, mas não mata os filhos, não mata os filhos. Os filhos, esse fogo purifica, expurga, esse fogo fortalece, cura, é saúde, é libertação, é restauração, é vida.
Aleluia. É simplesmente incrível, poxa. Olha, eu se estivesse aqui com alguém, pudesse me tocar assim no corpo, ele ia sentir, parece que eu estou a sentir frio, mas nunca. Se você que é pastor, está a sentir isso, e os pacatos membros, os cidadãos membros, porque digo pastor, porque você sabe mais, você aprende mais, você ouve mais de Sim, mim, vive uma vida diferente que o povo e tal. E agora imagine, mas faz parte. Daqui a 3 anos, ninguém vai conseguir se aproximar de mim. Daqui a 3 anos, as pessoas vão ficar de joelho. Daqui a 3 anos, o homem tem que se esconder. Daqui a 3. Mais pergunta. apóstolo, o apóstolo uma vez disse que o primeiro homem da Roma que vinha para Angola, ele vinha com uma missão que era para poder, nesse caso, dar cobertura. E o apóstolo disse que daqui a algum tempo o quarto monte vai cair. A que se deve essa visita do Papa? Sabemos que nada é por acaso. De forma oculta, a que se deve essa visita dele cá em Angola? Poderia ser um outro país, Olha, mas por que Angola? amém. Antes de falar da visita desse Papa, eu vou fazer uma correlação, hein, buscando os fatos históricos, como você falou mesmo, o primeiro Papa. Veja só, a guerra está dividida em 3 partes. Depois vem a quarta parte, que é o oitavo monte, que é o Lúcifer. Mas vamos falar do exército de Satanás. O exército de Satanás está nas estrelas, está na lua, está no sol. Nas estrelas estão as hostes espirituais da maldade, na lua estão os príncipes das trevas e no sol estão as potestades comandadas por principados. E os principados comandados por Lúcifer, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás. E também tem homens nesses exércitos. Tem espíritos e tem homens. Esses homens que estou a falar são feiticeiros, ok? Que estão no exército de Satanás. E também o mundo foi dividido em parcelas, em partes. Ei, tiraram o arcanjo. Estás aí, arcanjo? Ficaram chateados com a pergunta. São da CI. Eu vou te chamar, arcanjo. Eu vou te chamar. Faz que? Manda mensagem outra vez. Eu vou te chamar. Hã? Eu estou a esperar que o arcanjo mande uma mensagem para mim. Se estás a me ouvir, escreve aí no chat. O sistema bloqueou para. É incrível. Entraram 400 pessoas numa live como essa. Não. Eles se chamaram, o quê? Disseram que está quente aí. E, o que aconteceu com o telefone do arcanjo? Pelo século dos séculos. Poderoso Deus. Hã? Eliot, Donaldo, Cátila, Suzette. O problema é que eu quero trazer de volta o arcanjo. Ok. Ah, foi a internet. Eu pensei que eles é que atacaram. Ei,
Já não aparece o arcanjo. Ouviu? Aí ataque meu, já não aparece. Ah, agora sim. Já te chamei. Volta a entrar. Volta. Aqui o Didi, coitado, passa mal. Já lhe acusamos que é o diabo. Arcanjo, Sim, apóstolo. acusamos o diabo. Não é mesmo o diabo, ele fez mesmo terminar minha internet. Eu carreguei ontem, ainda Ah, então é agora. mesmo ele. Rasparam a internet. Ok, vou completar a pergunta. Completar a pergunta. Ainda bem que você voltou. Então, a guerra está dividida nesses três astros. E você vê que são três papas. Quando estive a lutar nas estrelas, veio o Papa das Estrelas. E o Papa das Estrelas chama-se Bento XVI. E era o princípio da guerra. Estava há 5 anos de guerra. E ele veio para me calar. Eu estava a chorar muito. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. Raquel chora pelos seus filhos. A mulher estava grávida. Estava a chorar pelos seus filhos. E ele apareceu e me mandou calar. Cala-te, para de chorar. E eu disse, eu não vou parar de chorar. Não vou. E ele desistiu, não conseguiu. E eu lhe mandei a espada. E eu lhe falei, ei, seu branco, olha para mim. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Aonde quer que você for, a palavra de Deus vai te seguir. E a palavra de Deus lhe seguiu. Ei! Caiu outra vez. Viram? Meu Deus. O que aconteceu com o arcanjo? Chamei o arcanjo e disseram que essa pessoa não pode aderir por causa de questões técnicas. Hã? Quando o arcanjo comentar, me avisem, mas vou completar a pergunta. Eu não estou a falar para o arcanjo, estou a falar para o mundo. A pergunta foi feita. Então, ele não conseguiu me calar, e ele voltou, e a espada lhe seguiu, e a espada lhe humilhou, a espada lhe feriu com a depressão, não conseguiu terminar o mandato, ele se auto-exonerou e foi morrer com depressão numa casa abandonada. É a espada que lhe seguiu. Esta aqui é o Papa das Estrelas. E nós dominamos as estrelas 18 anos depois. Não 18 anos depois do Papa, não. Desde o começo da guerra. Agora, veja que o Francisco é o Papa da Lua. No mês que nós dominamos a Lua, morreu Francisco. No mês que nós dominamos a Lua, o que seguiu, vou te chamar. Pode entrar outra vez. No mês que nós sujeitamos a Lua, o Francisco morreu. Veja que o Francisco não entrou em Angola, mas entrou na África. Ele esteve aí no Congo, com medo. Não conseguiu entrar aqui, teve medo, porque a guerra já estava no fim. A guerra da Lua já estava no fim. E assim ele veio experimentar a bazuca de Elias no Congo. E a partir do Congo levou uma bazuca. Onde ele estava para fazer a reunião, o altar caiu. E eu expliquei por quê. O primeiro Papa teria lhe caído a boina, a coroa, aí no aeroporto. E o segundo Papa, o altar onde ele estava para pregar caiu. E eu disse, primeiro, não cairia a igreja, mas cairia somente ele. Segundo, ele iria cair com a igreja. Essa é a dimensão da igreja. A lua, a mulher, a prostituta, Jezabel, Dalila. Ok? E eles tombaram. No ano e mês que eu venci a lua, ele morreu. Apanhou uma pancada e morreu. E entrou o Papa do Sol. Veja por que é americano. Porque a América é o maior poder do mundo. É o maior poder do Sol. A 12ª hora do Sol. 12. A 10ª ponta, o 7º monte, a 7ª cabeça de dragão,
É só ver quando o Trump foi no óbito do Francisco, ele foi de azul. A cor da Igreja Católica. A cor da lua. A blue. Por isso a Maria é vestida de azul. A rainha do mar. Estão a entender? Ele foi lá zombar, a dizer o Papa agora sou eu. Depois que seguiu, ele meteu roupa de Papa, as pessoas zombaram e está aí, meteu o Papa dele. Esse Papa que está para vir é o Papa do Sol. Passaram 2, a estrela e a lua caíram. Agora a guerra está no Sol. E ele veio para a guerra, virá para a guerra. Assim como os 2 primeiros vieram para a guerra, um entrou, o outro ficou no país vizinho. Ele também veio. Mas a história vai ser a mesma. Todos eles, quando eles iam para a guerra e voltavam, nunca mais eram os mesmos. O outro, quando voltou, fugiu do trono. O outro, quando voltou, ficou gravemente doente. E esse aqui, ele vai vir sem sucesso. É discutir, é luta para defender o sol. A igreja já caiu, mas o sol está a dar cobertura, sim. A lua já caiu, que é a igreja, a mãe. Mas o marido, que é a América, a Índia, a China e a própria Rússia, estão a dar cobertura. E o sistema desse país também, sendo o epicentro da guerra, eles também estão na guerra. Então, estão a dar cobertura e a defenderem o mundo, a defenderem o reino na dimensão do sol. E assim, eles vão tombar. Não vai conseguir. Eu vou lhe dar. É no ringue. Elias nunca perdeu batalha. Ele vai levar no focinho. E ele vai voltar fracassado. E quando ele chegar no país dele, vai morrer. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Então essa é a história do que é dos papas. E o quarto monte que eu estou a vos falar é a 7ª dimensão. O quarto monte é a primeira dimensão do Sol. São 4, 7, 8, 9, 10. E esse quarto monte é que deu cobertura à Lua. E a Lua não brilhou. E esse quarto monte, quando ele cair, já vai cair daqui a pouco. Ele nesse momento está de pé, mas não está mais na sua superfície. Hoje me foi revelado, a 7ª dimensão ainda não caiu, mas já não está na sua superfície. Perdeu a sua órbita. Já está como se fosse um monte que foi removido, não foi destruído, mas está num outro lugar. É como uma casa que já só foi arrancado os alicerces e colocaram em cima do quem? De uma montanha ou então de um terreno. Já não tem alicerce e vai cair. E quando ele cair o quarto monte, até o emocional das pessoas vai ser afetado. Muitos malucos, feiticeiros, blasfemadores de Elias vão ficar malucos. Bruxos que atacaram Elias um dia ou que vão querer atacar vão ficar malucos. É incrível. E esse monte também, quando ele cair, até os bancos vão falir. Vai afetar o sistema financeiro. Ainda não é o terceiro céu. É a preparação do terceiro céu. Por isso, a guerra é real. Eles veio para defender o reino. Assim como todos os outros 2 vinham para defender o reino. O da estrela não conseguiu. O da lua não conseguiu. Ele também não vai conseguir. Sabe por quê, arcanjo? Para isto eu nasci e para isto eu vim ao mundo. É para vencer. Mestre, podes nos explicar um pouco alguns, por causa dessas palavras mistério, e alguns perguntam, mas quando o apóstolo fala de sol, tanto faz no reino do diabo e no reino de Deus, quando está a falar de sol, o apóstolo pode explicar o que é o sol? O homem estar no sol? O sol é o reino mundial. É os poderes mundiais. Todos os poderes que estão no sol são os que governam o mundo. As nações que estão no sol são os que governam o mundo. Os bruxos individualmente que estão no sol são os bruxos mais poderosos. Esses se chamam satanistas. Veja que nos espíritos os que estão no sol são anjos caídos. No reino do diabo. São anjos caídos. Anjos caídos são potestades principais que estão no sol. Então são esses que governam o mundo. Esse é o terceiro céu. Existem 3 céus. O céu das estrelas, o céu da lua e o céu do sol. São níveis espirituais.
Ok? Então, esses poderes do sol são os que têm autoridade sobre os 4 cantos da terra. Por isso vocês estão a ver o Trump está a ameaçar os pequenos. Já ameaçou o Zelensky, agora ameaçou o homem da Espanha. Porque eles têm o poder do sol. Eles têm a plenitude do sol. Eles têm o domínio, a chave, o segredo do mundo. Aleluia! E o reino de Deus, desta vez, vai alcançar esse segredo. Vai abater o sol do inferno e vai estabelecer o sol da justiça. Pela primeira vez, depois da queda do homem. Pela primeira vez, o sol vai tombar e o sol da justiça vai ser estabelecido. Então, por isso, quando eles estão no sol, eles dominam. Eles têm as riquezas, eles têm o poder, eles têm a glória de Satanás, que é inglória, não tem nada glória. Eles têm o domínio, eles têm tudo. Ouviu? Controlam o mundo. E a terra aqui debaixo são escravos, todos sujeitados por eles. E por isso havia necessidade que viesse alguém para poder enfrentá-los e lutar com eles e eles vencer, eles tirar o domínio. Por isso eles vão entregar o domínio. Se um homem, o reino de Deus chega até o sol e domina os poderes do sol, então a igreja se torna a poderosa na terra. E todos vão ver, só por exemplo, quem é que respeita a igreja na terra? Por quê? No mundo do espiritual você é desconhecido, você nem é visto, nem tido, não é visto. É só essa história de Moisés, de Paulo, Jesus. Eles pensam que eles querem saber da história. Eles para eles a história se passou. É agora. Aliás, o mesmo Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, amanhã. Mas eles respeitam aqueles que têm. Você não vê o Charles Bois como me respeitou até a morte? Não conseguiu me responder. Aquele que tinha as palavras na ponta da língua. Não conseguiu me afrontar. Não conseguiu falar o contrário. E eu lhe atacava todos os dias. Eu falava dele. Morreu em silêncio. Por quê? Porque ele sabia quem é que estava falando na terra. Quem tem, tem. Pois está escrito, aos que têm, lhe será dado e muito mais. O que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E os meninos que só têm as letras, até as letras lhe serão tiradas. Mas quem tem a verdade, o Espírito que vivifica, que tem o power, o reino de Deus, é ser respeitado. Mestre, alguns também perguntam o seguinte, e alguns até acabam por dizer o seguinte, é que o nosso mestre, que é o Elias, já está a lutar por nós e nós não precisamos entrar nessa luta. O que é que o mestre diz àqueles que são os teus discípulos, aqueles que seguem as tuas pisadas? É assim, tem guerras que só são para Elias. Não tem nada a ver com vocês. Mas individualmente, cada cristão é um guerreiro na sua esfera. Por isso Paulo disse, cada um fique na sua vocação. Como dizia aquele indivíduo que já vai morrer também. Dizia assim que cada caranguejo no seu buraco. Quando cair o 4º monte também ele cai. Cada caranguejo no seu buraco. Cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um no reino de Deus recebeu uma parte, um dom, um ministério. E cada um tem uma responsabilidade, uma cota à parte no reino. Todos são ceferos, todos devem trabalhar. Olha, a salvação é de graça. Vocês não fizeram nada para serem salvos. Através do sangue de Jesus. Agora, para manter a salvação. Por isso tem que lutar. A tua carne é o primeiro teu inimigo, que é a tua vontade. E a tua vontade não vai morrer pelas guerras de Elias. Pelas guerras de Elias você é liberto da escravidão do pecado, é liberto dos valentes do inferno, é liberto, sim, do mundo, mas agora você tem um desafio nessa caminhada. Você entrou no caminho e você precisa chegar até o fim do caminho. Não pense que quando você entra no caminho o inimigo te abandona. O inimigo persegue a semente. Então há guerra no nível, por isso no livro de Gênesis se decreta a inimizade. Por inimizade entre a mulher e a serpente. E as duas sementes. Então vocês têm inimigos. A semente da serpente são vossos inimigos. Quem são as sementes da serpente? São os demônios e os feiticeiros. No vosso nível. Eles não querem que você vá no céu. Eles não querem que você permaneça no caminho. Eles querem que você saia. E por isso muitas lutas, muita oposição, muitas tentações, muitos desertos. E se você não entrares na guerra, isto é, não viveres o sacrifício, você vai cair em tentação.
Você vai voltar no caminho. Por isso as pessoas devem permanecer com as armas da nossa milícia. Paulo disse que temos que nos armar. Paulo disse que nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ouviu se armando com toda a armadura. Eu não estou a falar que as minhas guerras são as vossas. No vosso nível, vocês também têm as vossas guerras para manter, aleluia, a carne silenciada, mortificada, para ser forte, para vencer as tentações, o inimigo no seu nível, para que você venha crescer e assim possas alcançar os céus. Porque senão você pode entrar e não chegar. Como as 5 virgens. Começaram e não terminaram. Agora, o nível com que eu estou a buscar a Deus, a forma, os métodos, isso é só para mim. Quem tentar imitar vai perceber. Porque eu tenho a graça de fazer isso, de viver isso. Eu tenho a graça de ficar 20 anos sem sair fora e não morro, não apanho depressão. Eu tenho graça de ficar 40 anos sem comer, só beber líquido e não morro. Eu tenho graça de ficar, sabe há quantos anos que eu não dormo direto? Há mais de 22 anos que eu só dormo às 5, 4 horas. Se eu dormir 4 horas, dormi cedo. Há mais de 22 anos que eu vejo a noite em claro. Ontem vi à noite a luz das velas, hoje vejo à noite a luz elétrica, no monte vi a luz do telefone, nas matas. Eu tenho uma graça que sou eu que tenho. Mas cada um, segundo a medida da sua fé, também te foi dado uma graça. Mas todos têm que lutar, porque todos têm que carregar a cruz, porque todos vão se apresentar diante do trono da graça, para cada um mostrar o que fez na carne. Amém? Amém. Meu amado Pai, eu peço a sua permissão, apóstolo, é que as perguntas vêm e depois desaparecem. E eu queria pedir essa permissão, se a gente poderia fazer um dia uma live com o apóstolo, em que eu vou escrever algumas perguntas, porque vai ser mais fácil eu sozinho tiver a escrever algumas perguntas. Tá ligado, então. Pedir essa permissão, apóstolo, para um dia a gente ter uma live e fazer as perguntas assim, com mais facilidade. Mas calma, não tem problema não, está registrado. No tempo próprio, Amém, depois a gente vai fazer isso. Deus abençoe aí. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode sair. Poderoso. Vai ficar isso aí. Quando você vem me perguntar, e a razão não é uma live intermitente, assim, de emergência, porque eu posso falar 24 horas. 24 horas. Tens que estar. O Mário ficava cansado, ficava 24 horas. 24 horas. 48, 72 horas. Eu posso falar 72 horas. Eu posso responder todas as perguntas. Amém. Aqueles aventureiros da CEI que andaram a vir me entrevistar, o CEI Cianuque e o CEI quem? Já esqueci até o nome dele. Ficavam desesperados. Não conseguiam. Não tinha mais ar para avançar. Começava. O outro disse que é teólogo. Não aguentou o embate diante de mim. É que a gente não se rende. Não se entrega, não se... Eu tenho um sobrenatural comigo. Como é que foi a mini entrevista? Fala aí, ó, camarada ouvinte. Como é que foi aí em Gonza? Aí, Anastácia, Bechane.
E a Laidiana. Deilson Di Maria. Beatriz Gurgel. E o Ruiz Avali. Está consumado. Milonga. Fernanda Fé. Laidiana, está quente. Marilata. Maria Lataria. E o Pembele. Glória a Deus. Dona Fabi Quermais. Talicuiar. Zamba. Quantas pessoas tiveram a acompanhar a live? A entrevista. Maia, Leonin, Rosane, Barbosa, Cabuita. Estou a tremer até agora, é incrível, mesmo com o ar-condicionado ligado. Olha a mensagem do arcanjo aí. Hã? Paulina, estava muito quente. Foi muito bom. Simplesmente maravilhoso, Pelembe. Tamale. Não vamos brincar, o homem é terrível. Chame os jornalistas da TPA para vir me entrevistar. E TV Zimbo. Eles querem, né? Eu acho que eles querem. Cativa. Glad Beats. Simplesmente maravilhoso. Evangelina Rodrigues. Sempre com unção. Até agora estou a tremer, pai. Aquieta-te. É o chabote. Ah? Pois o quarto monte está fora da sua superfície. Perdeu a sua órbita. Aleluia. Simão. Tanda. Panzo Tanda. Ana Paula disse que até pensei que iria até a noite. Havia mais de 400 pessoas. 2.000 visualizações.
Arrebentou, papá. Tá ligado. Patrícia Pereira. Comment ça va? Ça va bien? Garrete Pinto. Maria Augusto. Musa Grace. Your healed sister. Braulio. Vão simular que as câmeras. O rapaz disse que até que tá quente, tá tremendo. A cachorrada acabou na terra. Mas está como aquele jovem do livro do Jó. Tem tanta sabedoria para nos passar. O homem que disse que era um monstro sem respirador. Como um monstro sem respirador. No Prenda já foi um jornalista da rádio que queria fazer entrevista. Aí é muito forte, pá. Mestre, o pai mexeu com a minha estrutura espiritual e física. Estou tensa e, ao mesmo tempo, regozijada porque eu tenho o meu Elias na minha vida e na minha casa. Luzia Conceição. O físico e o espiritual ficam tão tensos. Até o subconsciente, ó, Luzia. Também o subconsciente. Sônia desse jornalista vai morrer de medo. Chame os TPA para vir me entrevistar. Chame o Cabingano. Glória a Deus. Tá ligado? Alguém está doente entre vocês? Sei fazer também isso. Coloca a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Oh, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Receba a cura pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Recebam a cura. E os intercedidos por vocês também sejam curados. Aqueles a quem você está a interceder. A cura chega até eles. No nome poderoso de Jesus Cristo. Oh, recebam. 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 Reçoa. 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 In the name of Jesus. Enyonga Brenda.
Nyonga. Aleluia. Aleluia. Você que estava doente, procurador agora. Já estás curado. Os intercedidos por vocês também, a palavra já chegou a eles. Está consumado. Manda o teu testemunho. Oh, amém. Aleluia, amém. Estava com dores no corpo, agora estou curada, Maria da Luz. Mas quem? Aleluia. Onde estão os curados? Chora, Israel. Mildred Magaia. Sister. Deus abençoe vocês. Palavra já foi enviada, Vitória. Diga somente amém. E a cura já chegou lá. Musa Graça, receive healing. Reçoit la guérison, healing.
The pen is gone, sister. Magaya, you are healed. Oh, receive. Oh, reçois. Glory to God. Estou também a curar os que falam inglês e francês. Sexta-feira. Beatriz estava sentindo dor no peito e já não sente mais. Antônio Camalengue. Daqui a pouco voltarei aqui na live do Zoom às 20 horas. Caminho de 19 horas. Tamo junto. Tchau.